Bom dia. A gente está hoje na Parashat Hukat, e a Parashat Hukat, logo no início, fala sobre as leis da Paradumá, da vaca vermelha. Eu vou confessar para vocês que eu fiquei a semana inteira, todos os dias, procurando alguns comentários de uma pergunta que está me incomodando em relação à vaca vermelha, e não consegui achar uma resposta satisfatória. Então, eu queria dar um shiur a respeito disso no Shabbat à tarde, mas não consegui encontrar o material. E Bezrat Hashem, Hashem vai dar. Mas eu vou compartilhar com vocês qual que é a minha pergunta e o que eu achei por enquanto. A gente sabe que a Parashá, a parte da vaca vermelha, é conhecida, e assim a Torá diz que esse é o Hukat da Torá. Esse é o dogma, esse é o protótipo de uma lei que é completamente irracional, e ela serve como exemplo para a gente saber que Hukat a Torá, essa é a regra, esse é o dogma de toda a Torá, porque no fundo toda a Torá é um dogma. Mesmo aquelas mitzvot que você acha, que você entende, que são racionais, leis civis, etc., na verdade, tudo isso veio do Sinai, tudo isso aqui é a vontade de Hashem, e a gente tem que cumprir a mitzvah porque é a vontade de Hashem, não porque a gente entende. E o Shlomo Amelech, ele escreve, ele fala que Amarti achakma, eu disse, eu vou tentar entender, vehi rechoká mimeni, mas ela é muito distante de mim. Eu não consegui entender a vaca vermelha. Já para Moshe Rabbeinu, Hashem falou, lechani megale, para você eu vou te contar o motivo da vaca vermelha. Então, mesmo o mais sábio de todos os homens, com a sua inteligência quase que divina, não conseguiu entender a vaca vermelha. Então, tudo bem que você também não entendeu. Boa. Mas eu vou falar a minha pergunta. Minha pergunta não é essa. Obrigado. Eu agradeço a... Tu quer ler que é número 1? Vamos lá. O que eu não entendi... Obrigado. Eu ainda não falei minha pergunta. Vou falar minha pergunta, aí a gente vai ver. A minha pergunta é o contrário. O que está tão difícil de entender? Tem tantas outras mitzvot que são tão difíceis quanto ou mais do que a vaca vermelha. Não só isso, se a gente ler o Rashi traz uma explicação muito bonita sobre a vaca vermelha. Então, o que é tão difícil de entender da vaca vermelha? E essa é a minha pergunta que eu deixo para vocês. O que é tão difícil de entender a vaca vermelha? Então, eu vou resumir, já devem conhecer o que é a vaca vermelha. Vou trazer as explicações clássicas, o que é tão difícil de entender, e vou questionar. Então, a famosa passagem da vaca vermelha é que quando uma pessoa entrava em contato com uma tumá, uma impureza de um morto, do aleno, então a pessoa tinha que passar por uma purificação que demorava 7 dias. Se preparava uma vaca que ela tinha que ser totalmente vermelha, se abatia ela fora do templo e se queimava, pegava a cinza, misturava com uma água e dessa água misturada com a cinza se jogava na pessoa no terceiro dia e no sétimo dia. Acho que é terceiro e sétimo, eu vejo, confirmo, certo? Terceiro e sétimo, e a pessoa, então, depois disso, ele estava puro para poder entrar no Beit HaMikdash. Tem mais detalhes, etc., mas esse é o... A pessoa que jogou fica... Bom, então, aí vem o Zeev vai falar aqui qual que é a grande pergunta da vaca vermelha, que a pessoa que jogava ficava impura. Só para esclarecer, na verdade, não é a pessoa que jogava, era a pessoa que carregava a água, ou tinha mais uma pessoa que ficava impura. Essa pessoa que carregava a água, quanto de água? O suficiente para poder jogar numa pessoa. Por isso que a Torá fala aquele que joga, mas na verdade não é bem quem joga. Quem carrega essa água, mesmo que você não jogou, ele fica impuro. Não impuro como a pessoa que ele está purificando, ele fica com uma impureza mais leve, mas ele fica impuro. E esse é o exemplo de como pode ser que a cinza da vaca vermelha purifica alguém enquanto ela impurifica outra pessoa. Essa é a grande pergunta. Tá. Uma pergunta, havia várias vacas vermelhas? Tivemos até hoje 9. 9. E mais algumas opiniões, o que é tão difícil de entender? Por que vermelha? Por que uma vaca? Por que se fazia fora do templo? Afinal, a Torá chama isso de hatat. Hatat é um tipo de sacrifício que vinha normalmente sobre um pecado. Todos os sacrifícios são feitos dentro do templo. Como que esse aqui é feito fora do templo? Essas são as explicações do que é tão difícil de entender. Chega o Rashi, ele traz em nome do Rabbi Moshe Adarshan, que é um dos
ele interpreta a Torá de forma homilética, de uma forma de dicas da Torá, e ele traz toda uma explicação, que a ideia, a vaca é a mãe do bezerro, e ela vem perdoar sobre o bezerro de ouro. E quem é que faz? É o Elazar Cohen. Ele quem faz, não é o próprio Aaron Cohen, não sei se ele traz aqui, mas o próprio Aaron Cohen, ele fez o bezerro de ouro. Então, quem fazia a vaca não era o Cohen Gadol em si, sim o vice-Cohen Gadol, o Elazar Cohen, e ele traz várias explicações que cada detalhe da vaca vermelha simboliza o perdão pelo pecado do bezerro de ouro. Só ver o que ele traz, o que eu acho. E aí ele fala, é como se fosse como um príncipe que ele, filho de uma serva que ela suja o palácio, você vira para a mãe e fala, olha, teu filho sujou, vai lá e limpa. Era uma criança pequena, não tinha como limpar. Então você chama a mãe. Então quem é a mãe do bezerro? É a vaca vermelha. Por que vermelha? Porque vermelha simboliza o pecado. De várias formas a gente vê isso na Torá. Ela tinha que ser sem nenhum tipo de defeito, porque aqui a gente estava querendo consertar o defeito que fizeram. Uma vaca que não poderia ter carregado um jugo em cima dela, porque o povo de Israel tirou o jugo de si, chamado Irat Shamayim. Aaron Cohen não fez, porque tem que ser feito através de um Cohen, porque foi um Cohen que fez, mas não o Cohen Gadol, já que ele mesmo fez o pecado do bezerro de ouro. E ele vai lá e queima, assim como o Egel, ele foi queimado. Eles tinham, na verdade, pego um pouco de ouro, jogaram, queimaram, e aí saiu o bezerro de ouro. E aí ele fala que os ingredientes, os itens que pegavam para poder aspergir, eles tinham que pegar uma árvore, um galho de cedro, depois eles pegavam um ezov. Cadê o ezov shnitolat? Tradução vou pegar aqui. Isopo, acho que era o nome, deixa eu ver aqui. Isopo. Madeira de cedro, um pedaço de isopo, fala, e um pouco de lã tingida de carmesim com extrato do verme tolat, certo? Então tinha 3 coisas que eles precisavam, e assim ele jogava na pessoa. E aí ele vai explicando cada um deles, que a árvore que é alta, a árvore menor, e aquele que é muito alto, aquele que se acha muito, tem que se rebaixar. E uma parte da cinza da vaca vermelha você tinha que guardar. Assim como o pecado do bezerro de ouro, está escrito que Hashem ele guardou. Cada vez que Hashem, ele, Deus nos livre, desconta na gente, ele também está pagando uma parcela em atraso lá do bezerro de ouro. Então, a pergunta é, deu para entender? Não está tão difícil de entender a vaca vermelha. O que Shlomo Melech não entendeu? Tem uma explicação maravilhosa. E ainda te dou uma explicação sobre aquilo que aquele que joga fica impuro e aquele que joga fica puro. Você tem um remédio, um remédio que se você der ele para uma pessoa doente, vai salvar. Se você der ele para uma pessoa saudável, vai fazer mal. Ou não faz nada. Ou não faz nada, dependendo do remédio, certo? Com efeito colateral, vai fazer mal. Se Deus eu vou dar um exemplo muito radical, mas uma quimioterapia, para quem não precisa, quimioterapia além, já é diferente. Tudo bem, mas é um remédio para a pessoa que precisa. Faz bem, só se a pessoa realmente precisa. Se a pessoa precisa, você vai dar. E não faz Hã? Não faz mal? Qualquer remédio comum, se dá quimioterapia, sim. Tudo bem. Existem remédios que sim, fazem mal. Bom, são os efeitos colaterais. Bom, a questão é, então, o que é tão grave de uma vaca que deixa um puro, deixa o outro impuro? Mais ainda, isso mostra para a gente toda a ideia que eu expliquei no outro shiur, de que a gente tem que ter um compromisso tão grande para ajudar uma outra pessoa, mesmo que eu suje minhas mãos. Então, tá certo, eu vou ficar impuro, mas essa mitzvah ensina para a gente a importância de eu sujar minhas mãos. Às vezes eu vou sujar minha mão para poder limpar a fralda do bebê,
mas faz parte. Você vai se sujar um pouco para poder ajudar uma outra pessoa. Então, Purificar depois. para purificar, é boa a explicação. Então, eu não entendo o que não dá para entender. Mas el que explicó veio antes de Salomón ou veio depois? Boa pergunta, boa pergunta. Mas quando Salomão ele fala que eu não entendi, significa que ninguém consegue entender. E a própria Torá chama isso de Huká. Huká significa um dogma, é incompreensível, não dá para entender. Certo? Se a gente for pegar, tem tantas outras mitzvot muito difíceis de entender. Só um exemplo que a gente deu semana passada. Tem uma situação de um boi que ele é chifrador, o dono tem mais responsabilidade e o dono está isento. Você fala, tudo bem, teu boi chifrou, tá tudo bem. Você pega um boi que não era chifrador, um boi comum, vai lá, ele chifra, prejudica alguém, você fala, você tem que pagar. Tem tantas situações, assim a Torá decretou. É tão difícil ou mais difícil de entender. Lã com linho, kasher e etc. Tem muitas mitzvot difíceis. O que tem nessa mitzvah que é tão difícil de entender? Então, fala. Eu acho que, teoricamente falando, todas as nossas interpretações não é 100% de certeza que nós estamos corretos. Muito bom. A gente acha que interpretou de forma correta. Perfeito, ótimo. Então, a primeira resposta é... Tá, você já está falando, não sei a ordem, se é primeiro ou segundo, mas a resposta é primeiro. Todas as mitzvot, mesmo aquela que você acha que você entende, você acha que entende, você não entende. Deus colocou na nossa mente que não matar é algo correto. Na cabeça daquela aranha que mata os próprios filhos, ela não tem essa regra, tá certo? Hashem que colocou na nossa cabeça. E se você acha que não matar é porque simplesmente é lógico, eu vou dar aquele famoso exemplo trágico do Aleino, que se uma moça jovem, Deus nos livre, foi estuprada e ela engravidou e não tem condições de levar adiante ela acha que não tem condições de levar adiante a gravidez, que ela não vai ter como cuidar desse bebê. É uma menina, 15 anos, 14 anos. A lógica, eventualmente, não vou entrar no mérito, pode dizer, bom, eu entendo, não tem sentido. É o corpo dela, é uma criança. O que chega a Torá e fala? A vida é um valor absoluto e não entra a lógica daqui. Mas, tá bom, eu entendo que na lógica você pode até ter um argumento muito bom, mas ainda assim a vida supera. Então, mesmo a mitzvah que você acha que entende, ela está muito acima da tua compreensão. Certo? Então, o Shlomo também conhecia essa explicação que a gente falou agora, mas ele viu que a mitzvah é muito além disso, porque vem da sabedoria infinita de Hashem. Então essa é a explicação. Tá. Mas por que justo a vaca vermelha? Qualquer outra mitzvah. Especialmente as mitzvot que se enquadram nessa categoria de Huká. Então, laculinho, por exemplo. Certo? As leis do kasher, os detalhes de várias mitzvot que são incompreensíveis. De afastar a mãe dos ovos. Também já dei explicação a respeito, já fiz explicações bonitas, tudo. Agora tem uma outra questão muito interessante, que existe uma discussão entre os Rishonim, entre os sábios medievais, se nas mitzvot que a Torá fala que elas são hukim, que são dogmas, se eu posso procurar algum motivo. Então, por exemplo, olha, descobri que quando eu faço a shritá desse animal, ele não sofre. E que quando eu como carne com leite, dá dor de barriga. Isso não resolve, não é a mitzvah, não explica toda a mitzvah, porque eventualmente eu posso contornar esses problemas, eu posso dizer, não, se é para o animal não sofrer, então eu dou nele uma anestesia, e depois eu abato o animal. Desculpa, eu sei que é o tema que você não gosta muito. Então, eu não posso limitar ela, a minha compreensão, mas a pergunta é, nessas mitzvot, será que eu tenho que tentar entender ou eu simplesmente aceito? Então, discussão entre os sábios. Será que eu posso tentar entender ou não? Mesmo que eu tenha esse respeito, sabendo, eu reservo a kedushá da mitzvah, sabendo que eu nunca vou conseguir chegar no limite de entender a mitzvah. Então, é um tema de discussão, e você vê que ao longo das gerações, o próprio Maimônides, ele decidiu no seu livro Moreh Nevuchim, o Guia dos Perplexos, ele explicou todas as mitzvot, especialmente as irracionais, sacrifícios e etc. Tudo ele dava uma razão. Por quê? Na época dele, em especial, as pessoas estavam com essa busca tremenda pela filosofia e etc. E a Torá ficou, na cabeça de muitos, outdated, ficou arcaica. Então ele foi lá e mostrou, não, a Torá tem toda a lógica do mundo. Mas ele foi extremamente criticado por isso,
Mas Queimaram queimaram os livros dele, etc. Ficou proibido estudar esse... Mas hoje a gente sabe que o Rambam é o Rambam, e tudo aquilo que ele escreveu, por mais estranho que possa parecer as explicações, na verdade estão baseadas em explicações fantásticas, profundas da própria Torá. Só que a gente tem que saber que por mais que ele explicou, a gente tem que saber que com toda a explicação do mundo você nunca vai entender que a sabedoria de Hashem é infinita. Mas ainda a pergunta é, o que tem na vaca vermelha de tão difícil? Então, eu comentei essa pergunta com o Nissim, ele me mandou um videozinho de um shur de 30 segundos, é uma explicação bonita, ainda não, para mim não resolveu, mas ele diz o seguinte, Urashi, logo no início do Parashá, ele fala, Zot Hukat Torá, esse é o dogma da Torá, assim que a Torá começa, antes de falar da vaca vermelha, esse é o dogma da Torá. Diz Urashi, já que o Satan, que é o anjo acusador, Veumot Haolam, e os povos do mundo, Moninet Israel Lomar, eles, a tradução literal seria, contam o povo de Israel para dizer, ou seja, eles dizem, argumentam, o que é essa mitzvah? Que motivo tem nessa mitzvah? Por isso diz a Torá, Huká, isso é um dogma. Assim eu decretei e você não tem direito de duvidar dela. Leharer seria duvidar dela. Não perguntar, mas duvidar dela. Ou seja, aqui a Torá está te dando a regra geral, ordem dada, ordem cumprida. E Salomão, tão inteligente, não aceitou essa explicação. Não é que ele não aceitou. Então ele tentou entender, porque a gente fala, nasce, venishma. Faremos, mas temos a mitzvah também de entender. A gente tem que tentar associar, assimilar, aliás, as mitzvot. Eu já falei várias vezes. Se alguém fala, olha, eu por mim mataria todo mundo, mas já que Deus não deixa, eu não mato. Essa pessoa está saudável? Não está saudável, tá certo? Como sempre falo, depende a quem. Eu falei todo mundo. Ele sai matando. Olha, só não mato porque Deus não deixa. Por quê? Essa mitzvah é uma mitzvah que Hashem espera que você interiorize ela até que teu psicológico entenda que essa é a maneira saudável de se comportar. Se a pessoa fala, eu gostaria muito de comer aquele animal, mas eu não como, porque Deus fala para não comer, tá ótimo. Tá, pelo contrário, apesar que você quer, ainda você se segura, tudo bem. Você não tem nada de errado. Agora, por quê? Porque essa é uma mitzvah irracional. Agora, para as mitzvot racionais, você fala, eu gostaria muito e não faço, então alguma coisa está faltando. Que bom que você não faz, tá? Tem um valor tremendo, mas está faltando, porque essa mitzvah, Hashem quer que você tente entender e assimile ela. Você mesmo entender dessa forma, enxergar o mundo dessa forma. Então, uma explicação que ele fala é o seguinte, uma das táticas do Yetzer Hara, que ele fala aqui, do Satan, é lembrar a gente das coisas erradas que a gente fez. E esses erros, às vezes, nos paralisam. A gente sabe que Hashem é nosso Pai, misericordioso, Ele perdoa, Ele apaga, Ele esquece, entre aspas. E infinitas vezes que a gente pode errar, a gente fala que Hashem, Ele perdoa infinitamente, contanto que a gente seja sincero. Então, ele diz o seguinte, já que o Satan e os povos, eles perguntam para a gente, por que tem essa mitzvah? Qual é o sentido dela? O que eu respondi agora há pouco? Eu tenho um sentido, tem uma explicação. Ah, porque você fez idolatria. Você fez lá o bezerro de ouro. Quando vier o Satan virar para falar para você, tá vendo? Essa mitzvah vem te lembrar os erros que você fez. Você cala a boca dele e diz, isso não tem motivo. Isso não é, esquece, você não pode ficar lembrando o meu passado. Para o teu Yetzer Tov, para o teu cérebro de curiosidade, de querer entender as mitzvot de Hashem, você explica para ele, tem a explicação lá da idolatria. Mas quando vem o Satan, quando vem os povos querendo te atrapalhar, você vira e fala, para de ficar pensando. Ou seja, em outras palavras, você tem dois lados na hora que você vai cumprir uma mitzvah. Tem nossa alma divina, que quer cumprir a mitzvah, e tem nossa alma animal, que quer nos impedir de cumprir a mitzvah. Quando você começa a entrar em argumentos, em discussões com você mesmo, faço ou não faço, é melhor você dizer, faz e cala a boca. Para de ficar tentando entender o motivo. Porque na hora que você começa a tentar entender, na verdade, a motivação, se a motivação é, porque, por exemplo, fala, eu estou com muita vontade de comer aquilo, né? Mas na verdade é porque antigamente a Torá fazia mal aquele animal para comer, etc. De onde veio essa explicação fantástica?
Não é uma pergunta, não é, é uma resposta, é uma desculpa. Já que eu quero comer, então eu vou lá e começo a explicar a mitzvah, que não é bem assim. Antigamente era diferente, e venho com todas as explicações. Quando chega o Satã, ele está perguntando, eu falei antes, é uma discussão entre os sábios, se a gente pode tentar entender as mitzvot ou não pode entender. Então depende de onde você está perguntando. Se a tua pergunta é honesta, sincera, você já aceitou a mitzvah, você vai fazer a mitzvah, então você pode parar e tentar começar a entender o motivo por trás, etc. Agora, se você quer questionar a mitzvah, duvidar a mitzvah, como ele fala aqui, os povos eles querem leharer achare, eles querem, será que é bem assim? Não tem muito sentido. Aí você vira e fala para ele, Ruká, não vou entrar em discussão. Então, depende com quem você está falando, você tem que, às vezes, calar a boca da pessoa. Essa pessoa que está dentro da gente fala, assim é e está acabado. Cumpre e está acabado. Pega um exemplo na educação. Uma criança, ele fala, começa a argumentar para algo que para você essencialmente está errado. Você vai ver que não vai chegar em nenhum lugar. Você vai começar a explicar tudo, ele vai ter uma desculpa. Por que ele vai ter uma desculpa? Por quê? Porque ele quer aquilo, está acabado. Então, para isso, você fala, assim eu decidi. Ah, mas por quê? Assim eu decidi. Tá bom, não tem. Agora, quando a pessoa já cumpre, ele quer entender, ele quer explicar, então ele tem infinitas explicações, porque a Torá realmente é infinita. Essa é uma explicação. Ainda não me satisfez em relação à vaca vermelha, mas talvez essa, que nem você falou, essa é a parte incompreensível da vaca vermelha, que você não sabe o que é tão incompreensível. ¿No será que porque hay pocas vacas vermelhas en un mundo tan gigante? Tem poucas vacas vermelhas, tivemos sacrifício de 9 até hoje, mas em Israel se descobriu há pouco tempo essas vacas. Na verdade, não é vermelha como se imagina, é uma vaca marrom, tipo marrom Sim, avermelhado. Mas tem que ter até língua vermelha também. A língua já é O sea, vermelha, tudo normalmente. vermelho. Não, Não, a pele. tem que O ter couro todo, dela. todo Couro. vermelho. Não pode ter uma manchinha branca. Não é mancha, é pelos. Todos os pelos dela São vermelhos. são vermelhos. Porque Não tem un cachorro, por ejemplo, que tem todo marrón. El único cachorro que existe. Las uñas, el bico, todo marrón. Existe. Isla, uma raça Não polonesa. tem uma coisa na cabeça agora. Se a própria Torá fala que é pecado, não adianta a gente tentar achar explicação nenhuma. A gente não vai encontrar e nenhuma é verdadeira. Então, mas a minha pergunta é, quem foi que deu essas explicações? Não fui eu que inventei. Foram sábios, os próprios sábios. Sim, mas mesmo assim, tipo... Não é verdadeira, não. A palavra não é É. verdadeira. Ela não atinge a profundidade completa da mitzvah. Sim, melhor. Sim, Mas não. tem algumas coisas também, Rabino, que a gente acha que a gente entende, que a gente sabe muito bem, mas depois, mais tarde, também a gente vai ver que a gente Você vê que não entende nada. É. Então, assim funciona, na verdade, com toda a sabedoria autêntica e verdadeira, a verdadeira sabedoria, falando mais especificamente da sabedoria da Torá, que é igual àquilo que você fala do horizonte. Quanto mais você se aproxima, mais distante você vê que está. A verdadeira sabedoria é infinita. E o estudo, o conhecimento, ele é, na verdade, cada vez você perceber aquela frase que diz que tudo que sei, nada sei. Só sei que não sei nada. Só sei que não sei Só nada. sei que nada sei. Só sei que nada sei. Por Por quê? Porque a ideia é de que realmente a sabedoria verdadeira é você ser, a gente fala, quem é o sábio? Aquele que aprende de todos. Né? Sim. Isso é o sábio? O sábio é aquele que sabe muito. ChatGPT, sabe? Não aprendi de ninguém. Que história é essa? A verdadeira sabedoria, quando eu falo uma sabedoria talvez limitada, que seja até a matemática, então quanto mais você sabe, melhor. Quando eu falo uma sabedoria verdadeira, é a pessoa que chegou na conclusão e ele entendeu que quanto mais você sabe, mais você percebe que tem para saber. E você se torna mais humilde. E você está o tempo todo aberto, humilde, para aprender de toda a situação, de qualquer pessoa, etc. Então, é o que Shlomo Melech fala. A Marte, eu falei, que é curioso, o que quer dizer a Marte? A explicação que eu vi, que quando Deus perguntou para ele o que você quer, na primeira profecia que ele teve naquele sonho, ele poderia ter pedido honra, dinheiro, poder, ele vira e fala, eu quero sabedoria. Então, na verdade, ele está questionando a Hashem, fala, peraí, a Marte, você me perguntou o que eu quero, eu pedi sabedoria, e agora eu estou tentando entender essa mitzvah, não consigo, é longe de mim. Então, ele está reclamando com a Hashem. Mas para Moshe Rabbeinu, Hashem contou. Moshe Rabbeinu ele sabia. Então aqui também é um paradoxo, porque se toda a ideia é dizer que é incompreensível, o que quer dizer Moshe Rabbeinu entendeu? É incompreensível. Então a resposta mais ou menos seria de que Moshe Rabbeinu ele está muito ligado com Hashem. Ele não é apenas uma sabedoria, um conhecimento. Moshe Rabbeinu ele
Hashem representado aqui nesse mundo. Então, o nível de conexão com ele não é através do conhecimento, e simplesmente era uma vivência. Ele realmente vivia aquilo visceralmente no seu dia a dia. Quando Moshe Rabbeinu vivia, não teve a vaca vermelha. Teve. Em sua fizeram época uma- teve a vaca vermelha. Teve. Estava lá. Feito com Mas evasão. Moshe Rabbeinu, ele não entendeu a mitzvah. Hashem falou para ele. Boa. É. Tá, boa. Ele Hashem contou para ele, tá bom? Vamos lá. Entendeu? Ok. Não, entendeu, Eu falei mas Hashem só... falou. Ele não, Shlomo tentou sozinho entender. Apesar de que a minha ideia nesse ciclo a gente passar por toda a Paraxá, mas eu estava, como eu dediquei a semana inteira tentando entender e disse que é longe de mim, e então eu queria compartilhar pelo menos alguns pensamentos a respeito. E toda vez a gente vê que realmente a gente pode estudar a mesma Paraxá, a mesma Torá, e etc., como realmente é infinita, e cada semana, cada dia se encontra uma explicação diferente, etc., isso dá para você um pouco dessa percepção que é infinito. Quanto mais você estuda, mais você vê que tem o que estudar. Fala. E uma vaca vermelha sola purifica uma pessoa só? Não. Então, boa. Essa cinza você poderia misturar com muita água, e uma gotinha de água servia para purificar. Uma gotinha que cai na pessoa já purificava. Então, tanto é que ao longo de toda a história, falando de 3.000 anos, etc., só tivemos 9. Porque você guardava o potinho com a cinza, se ia misturando, e você tinha lá para muitos anos. Está guardado. A gente não sabe aonde, talvez no Beit HaMikdash, provavelmente, lá embaixo, nos escombros do Beit HaMikdash, mas, inclusive, porque a Torá fala que você deve reservar, guardar um pouco, uma parte seu, usa a outra parte você deixa guardado. Então até hoje a gente tem da vaca de Moshe Rabbeinu, Mashiach vai fazer a última, ele vai usar, não sei se Mashiach mesmo, ou na época de Mashiach vai ser feito, e vamos usar... Fala. Por que Moshe Rabbeinu teve 9, seria o mais plausível a última? Boa, muito boa pergunta, mas a ideia de guardar a do Moshe Rabbeinu, todas se guardam, mas a de Moshe Rabbeinu em especial, porque ele foi o único que entendeu. Então ele entendendo, quer dizer, é um nexo que nós temos, é o ponto de conexão que nós temos através de Moshe Rabbeinu, dizendo, ó, ele entendeu, ele é o protótipo, ele está lá, então a gente guarda um pouco da de Moshe Rabbeinu também. Eu acompanho um grupo que fala 365 dias com o Mashiach. Então, todo dia... Alguma frase de Mashiach, tá? E aí fala que o Mashiach chegar, tá todo mundo impuro. Sim. Entendeu? Não tem já como começar os serviços no Beit HaMikdash, né? Então, primeiro vai ressuscitar Aaron e os filhos dele, que eles já vão ressuscitar puros para começar os trabalhos logo assim que Mashiach chegar. Ok. Vamos pegar mais um pouquinho, então. Pode ser que haya aparecido una vaca vermelha y no se percibió que era vermelha. Puede ser que haya tido una vaca vermelha y que no se percibió que había una vaca vermelha. Se percebeu, hoje em Israel vocês têm lá umas criações de vaca vermelha. Por el mundo inteiro. Pode ser, possível. O que a gente sabe é que quando o Mashiach chegar, e possivelmente em menos de 18 minutos, a gente já vai estar puro e trabalhando no Beit HaMikdash. Então, já deve ter a vaca pronta, tá tudo já armado. Ok. Qualquer outro lugar do mundo precisa saber se alguém estava preocupado em procurar. Claro. Ok. Depois nós temos o episódio da que Moshe Rabbeinu bateu na pedra. Bezrat Hashem, sábado à tarde eu vou falar mais a respeito disso. Depois, o povo de Israel pede permissão para passar pelo país chamado Edom. Eles falam, a gente só vai passar, vamos pagar pedágio, a gente não vai precisar nada de vocês, aliás, a gente vai comprar de vocês, vamos aumentar, né, o turismo dentro da tua cidade, e eles se negam, não só que eles se negam, eles vão lá e Edom, na verdade, o povo de Israel, eles vão lá e são obrigados a desviar o caminho deles. Eu não consigo agora entrar nos detalhes. Aaron, ele falece. Logo depois disso, as nuvens de proteção, elas saem, porque elas estavam lá em mérito de Aaron. Logo depois disso, Amalek vem e ataca o povo de Israel e consegue capturar uma pessoa, refém.
infelizmente. E aí, o povo, eles agora perdem a paciência, assim está escrito, eles estão cansados do caminho e etc., porque agora eles estavam andando e perambulando pelo deserto e não estão entrando em Israel ainda, então eles começam a reclamar para Moshe, e aí vem aquelas serpentes que picam o povo, e aí eles se arrependem, e aí Moshe Rabbeinu, por ordem de Hashem, faz aquela serpente, aquela cobra em formato de cobre, e quem olha para essa cobra, ele se recupera, ele se cura, e aí vem o símbolo da medicina. Ok, vou parar por aqui, tem bastante coisa ainda para achar. Shabbat Shalom a todos. Farmácia também. O símbolo da farmácia também é esse? O farmacêutico também usa esse símbolo da